Então, gente, vamos, através de 2 vídeos, rever o conteúdo de ajuste de equações, tá? Teremos o vídeo da parte 1 e da parte 2. Uma equação, ela deve ser ajustada para fazê-la obedecer à lei da conservação das massas, que é a lei que foi descrita por Antoine Lavoisier. Todo mundo conhece, ou muita gente, né, conhece, pela seguinte frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Traduzindo para a química, isso aqui significa que a quantidade de átomos de cada elemento em uma equação química deve ser a mesma nos reagentes, que é o primeiro membro da equação, e nos produtos, que é o segundo membro da equação. Ou seja, se conserva a quantidade de átomos, nem vai criar nada, nem vai perder nada, só vai se transformar. De uma substância vai formar outra. Essa igualdade, quando ela não está acontecendo, a gente pode obtê-la através do balanceamento dos coeficientes da equação. Ajustar ou balancear é a mesma coisa. Tem gente que usa ajustar, tem gente que usa balancear. Isso significa que é acertar, né, ou igualar os coeficientes da equação para que o número de átomos de cada elemento seja o mesmo, tanto no primeiro quanto no segundo membro da equação. E para fazer isso, existem vários métodos. O método das tentativas, onde o nome mesmo está dizendo, a gente vai tentar, eu coloco um valor para um coeficiente, vou verificar se deu certo, se não deu, eu modifico. Então, ele se aplica mais para equações mais simples, né? Equações relativamente simples. Se eu tiver uma equação um pouquinho mais complexa, eu posso recorrer ao método algébrico. No caso de reações onde há transferência de elétrons, ou seja, reações de oxidação-redução, a gente pode usar o método do número de oxidação. E quando eu tenho equações químicas que traduzem reações onde o pH do meio influencia, quer dizer, reações que só podem acontecer se o meio for ácido ou se o meio for básico, eu recorro ao método do íon-elétron. Nesse primeiro vídeo, a gente vai ver o método das tentativas e o método algébrico. E no segundo, o método do número de oxidação e o método do íon-elétron. Então, o método das tentativas. Apesar de ser, como eu já falei antes, um método onde a gente vai ficar tentando colocar coeficientes que se igualem, que façam com que os elementos, a quantidade de átomos se igualem, algumas regras foram criadas para tentar facilitar esse trabalho. Então, a primeira regra diz: indicar o coeficiente 1, o valor 1, que é o valor mais simples, mais fácil de trabalhar, para o elemento que aparece em somente uma substância em um dos membros. Vamos ver aqui o nosso exemplo. O ferro está aparecendo só aqui, nesse membro dos reagentes. O enxofre também só aparece aqui. E o oxigênio também só aparece aqui. Então, eu vejo que a gente tem aqui vários elementos que só aparecem uma vez. Então, essa regra aqui, para esse exemplo, não vai se aplicar. Vamos ver a segunda. Quando mais de um elemento aparece somente uma vez em um dos membros, devemos escolher começar pelo que tiver maior quantidade de átomos, ou seja, maior índice. Mais de um elemento apareceu somente uma vez, é o nosso caso. Então, vamos ver aqui quem tem maior índice. Primeiro, o que é índice? Índice é esse númerozinho que aparece aqui, ó, ao lado direito de um elemento. Ele indica a quantidade desse elemento no composto. Por exemplo, para formar o sulfeto de ferro, eu preciso de 2 enxofres e só um ferro. Veja, quando não tem índice, significa que é um, só tem esse ferro mesmo que foi desenhado aqui. Então, o sulfeto de ferro é formado por um ferro e 2 enxofres. O índice do enxofre é 2, o índice do ferro é 1. Esse Szinho aqui significa o estado físico da substância na reação. Tá? Então, aqui, ó, o que tem maior índice é o enxofre. Porém, o oxigênio também aqui, ó, também tem 2. Então, essa regra aqui também ficou meio furada nesse exemplo aqui, tá? Ela pode se aplicar a outro exemplo. E aí diz que prosseguir com os demais elementos. Oxe, mas eu não escolhi qual era ainda o que eu vou colher, como é que eu vou prosseguir com o resto, né? Então, existem também outro grupo de dicas que pode nos ajudar quando essas aqui não se aplicarem. Então, aqui diz assim, ó: comece pelos metais. Aqui nessa equação, só o ferro é metal, então vou começar por ele. Depois, os semimetais, não tem nenhum semimetal aqui. Em seguida, os não metais. Tem aqui, ó, enxofre e oxigênio. Qual dos dois? Vamos ver. Deixe hidrogênio e oxigênio por último. Então, vai ser o enxofre, o oxigênio vai ser o último. Por que hidrogênio e oxigênio sempre ficam por último? Porque esses elementos
formam um número enorme de substâncias. Então, tem chance de que a gente mexendo com eles, mexa em mais de uma substância dentro da reação. Então, vamos tentar resolver vamos tentar ajustar essa equação através dessas dicas aqui. Tá aqui o nosso exemplo. Eu tenho sulfeto de ferro reagindo com oxigênio, formando óxido de ferro 3 e dióxido de enxofre. Então, passo 1. Vou começar pelos metais. Olha, eu tenho ferro, um ferro aqui no lado dos reagentes, e tenho 2, ó, o índice do ferro aqui é 2 no lado dos produtos. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente, um 2 na frente do sulfeto de ferro, para igualar, porque agora, ó, nessa molécula, nesse composto, desculpa, eu tenho só um ferro. Mas eu tenho 2 vezes todo esse composto participando da reação. Então, ao todo, vão ter 2 ferros. 2 vezes 1, 2. E aqui eu também tenho 2 ferros, já igualei. Lá dizia que o segundo ia para os semimetais, só que aqui não tem semimetal. Então, a gente vai para os não metais, no caso, o enxofre. Quando eu coloquei esse 2 aqui na frente, para igualar o ferro, o enxofre passou para 4, porque eu tenho 2 em cada molécula, em cada composto, desculpa. E eu tenho aqui, 2 vezes todo esse composto. Então, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter que ter 4 enxofres lá do outro lado, Como no dióxido de enxofre só tem um enxofre, eu vou colocar 4 vezes o dióxido de enxofre. 4 mols de dióxido de enxofre. Então, agora eu tenho 2 ferros no lado dos reagentes, 2 ferros no lado dos produtos, 4 enxofres no lado dos reagentes e 4 vezes 1 enxofre no lado dos produtos. 2 vezes 2, 4 enxofres nos reagentes, 1 vezes 4, 4 enxofres no lado dos produtos. Aí ele disse que deixasse por último o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio não tem, então vamos ver o oxigênio. Quando eu fiz isso, olha o que é que eu fiquei com o oxigênio. Aqui eu só tenho 2, Do lado dos reagentes eu tenho 2 oxigênios. Mas aqui eu tenho 3 do óxido de ferro 3, com mais 4 vezes 2. 4 vezes 2, né? 2 oxigênios do dióxido de enxofre. Como eu tenho 4 vezes tudo isso, 8, com mais 3, 11. Então, eu vou ter que arranjar um jeito de ter 11 oxigênios aqui desse lado. Esse oxigênio já está aqui, já são 2. Se eu colocar 11 aqui, 11 vezes 2 vai dar 22. Então, tem que ser a metade de 11. Metade de 11 é 5,5. Geralmente, a gente não escreve numeral com vírgula, né? Então, a gente escreve aqui a fração, Como aqui é um 2, eu posso colocar a fração com o denominador 2. E no numerador, o número de átomos que eu preciso. Estou precisando de 11, então, 11 meios. 11 meios é 5,5. Então, agora eu fiquei com essa equação. Vamos verificar se está tudo ok. Eu tenho 2 ferros, 4 enxofre, 11,5 vezes 2, corta o 2 do denominador com o 2 aqui, sobra 11. 3 com mais 8, 11. Ai, mas eu não gosto não quando fica assim fração. Então, se você quer que esses coeficientes se transformem em números inteiros, basta que você multiplique toda a equação, Lei de Proust diz que depois que eu ajusto uma equação, as proporções se conservam. Então, se eu multiplicar por um número, tem que multiplicar todo mundo. Multiplicar toda a equação por um número que seja o denominador daquele coeficiente que aparece fracionário. Como é 2, então vou multiplicar toda a equação por 2. Então, 2 vezes 2, 4. 11,5 vezes 2, corta o 2 daqui com o 2 do denominador, sobra 11. 1, né? Quando não tem coeficiente é 1. Tem uma vez tudo isso que está desenhado aqui. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Então, a minha equação ficou. Eu estou reagindo 4 mols de sulfeto de ferro com 11 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de óxido de ferro 2, óxido de ferro 3 e 8 mols de dióxido de enxofre. Vamos conferir se está tudo ok. Tá? A gente já tinha conferido aqui, 4 ferros no lado dos reagentes, tá certo? 2 vezes 2, 4 do lado dos produtos. Enxofre, 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8 do lado dos reagentes e 8 vezes 1, 8 do lado dos produtos. Oxigênio,
11 vezes 2 do lado dos reagentes vai dar 22. E 3 vezes 2, 6. Com mais 8 vezes 2, 16. 16 com 6, 22 do lado dos produtos. E aí a nossa equação está devidamente balanceada pelo método das tentativas. O próximo método é o método algébrico. Como eu disse antes, ele se aplica a equações um pouco mais complexas. Tá? Então, ó, você veja que o nitrogênio está aparecendo aqui em mais de uma substância no lado dos produtos, só uma no lado dos reagentes. Então, é difícil, né, a gente conseguir ajustar via tentativa. Vocês podem até tentar aí em casa para ver o trabalho que vai dar, tá certo? Como que se aplica o método algébrico? Então, ó, ele vai utilizar equações matemáticas. Essas equações matemáticas vão ser formuladas a partir da equação química, das relações, das quantidades de átomos presentes na equação química. Então, eu vou criar um sistema de equações e vou resolver esse sistema atribuindo um valor arbitrário a uma das incógnitas. Resolvendo o sistema de equações, eu descubro quais são os coeficientes. Tá? Vamos ver isso na prática. Eu tenho aqui como exemplo o sulfato de amônio, se decompondo em nitrogênio, amônia, água e dióxido de enxofre. O passo 1 diz atribuir coeficientes literais, ou seja, em vez de colocar números, A1, o 2 ou 3, eu vou colocar letras a cada substância participante da equação química. Então, eu vou colocar para o primeiro, posso colocar qualquer letra, tá? Você que escolhe, contanto que sejam letras diferentes para cada substância. Coloquei aqui A como coeficiente do sulfato de amônio, B como coeficiente do nitrogênio, C como coeficiente da amônia, D como coeficiente da água e E como coeficiente do dióxido de enxofre. Vamos ver o passo 2. O passo 2 diz para a gente escrever as equações matemáticas para cada elemento. Então, vamos entender como é que é isso. Ó. Vou começar pelo primeiro que está aparecendo aqui, nitrogênio. Então, nitrogênio. A equação matemática vai ser o seguinte, ó, quantos nitrogênios tem aqui? Esse índice 2 diz que tudo que tem dentro desse parênteses aparece duas vezes. Como aqui só aparece um nitrogênio vezes 2, são 2 nitrogênios. Qual é o coeficiente literal que eu coloquei para essa substância? A. Então, 2A. Igual, né? O nitrogênio do lado dos reagentes tem que ser igual, né? Igual o tanto de nitrogênios que eu tenho do lado dos produtos. Então, onde é que aparece nitrogênio aqui do lado dos produtos? Está aqui, ó. 2 no coeficiente B. Então, 2B. Aparece em mais algum lugar? Aparece aqui, ó. Então, mais um nitrogênio aqui, com coeficiente C. Então, a equação matemática para o nitrogênio nessa equação química é 2A, lado dos reagentes, é igual a 2B mais C, que é o que eu tenho de nitrogênio do lado dos produtos. E assim eu faço para cada um dos elementos. Hidrogênio, ó, 4 vezes 2, 8. 8A é igual a 3C mais 2D. 8A é igual a 3C mais 2D. Enxofre só tem um, então A é igual a E. E oxigênio eu tenho, ó, 4A igual a D mais 2E. Então, está aqui todas as equações matemáticas que foram construídas a partir das relações químicas dos elementos que participam da equação química. Passo 3. Atribua um valor numérico a um dos coeficientes literais e resolva as equações matemáticas. Então, é qualquer valor a qualquer coeficiente desse, a qualquer letra. Mas a gente pode seguir alguns conselhos, né, para facilitar a nossa vida. Primeira coisa, eu vou escolher a letra que apareça mais vezes, porque se eu atribuir um número para essa letra, eu já vou mexer em todas as equações. No nosso caso aqui, ó, veja que o A aparece em todas as equações, então eu vou atribuir um número para A. Pode ser qualquer número, se você quiser colocar a raiz quadrada do fatorial de 2423, fique à vontade. Porém, se lembre que você vai usar esse número para resolver essas equações. Então, quanto mais simples for esse número, mais fácil para você. O único número que não pode é 0, porque aí você vai estar dizendo que tem 0 daquela substância. Então, ela não está nem na reação, não vai conseguir resolver nada.
e nem números negativos, né? Porque não existe concentração negativa. Veja que esse coeficiente ele vai dizer a quantidade da substância que está participando da reação. Não existe uma quantidade negativa de uma substância para participar de uma reação, tá? Então, qualquer número maior que 0. Eu vou escolher o número 1, porque é mais fácil trabalhar com o número 1. Então, eu escolhi a letra A e atribuí a ela o valor 1. Então, a partir disso, eu vou resolver essas equações. Claro que eu vou começar pela mais simples, que é para ser mais fácil, ó. A equação do enxofre diz que A é igual a E. Então, tá aqui, ó. Se eu disse que o A é 1, e de acordo com a equação do enxofre, A é igual a E, então eu substituo o valor de A, 1 é igual a E, ou seja, o E é igual a 1. Já descobri dois coeficientes, ó. Aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Vamos resolver as seguintes equações, as próximas. Substituindo os valores numéricos na equação do oxigênio. Ó. O oxigênio a gente determinou que era 4A é igual a D mais 2E. Eu já sei o valor de A e já sei o valor de E. Então, eu vou descobrir o valor de D. 4 vezes 1, que é o valor do A, é igual a D mais 2 vezes 1, que também é o valor do E. Então, a gente vai ficar aqui 4 é igual a D mais 2. Esse 2 passa para cá, trocando o sinal. 4 menos 2 é igual a D, ou seja, D é igual a 2. Já descobri mais um coeficiente. Vamos resolver as outras equações matemáticas. Substituindo os valores numéricos na equação do hidrogênio. O hidrogênio é 8A é igual a 3C mais 2D. A é 1, 8 vezes 1 é igual a 3C, C eu não conheço ainda, mais 2D. O D eu acabei de descobrir, ó, 2. Então, 2 que multiplica 2. 8 é igual a 3C mais 4. Esse 4 vai passar para cá de sinal trocado. Então, 8 menos 4 é igual a 3C. 3C é igual a 4, C é igual a 4 terços. Tá? Então, o coeficiente do C é um coeficiente fracionário, sem problema algum. E, finalmente, vou substituir os valores numéricos na equação do nitrogênio. Nitrogênio é 2A é igual a 2B mais C. Então, 2 vezes 1 é igual a 2B, C é 4 terços. Então, 2 é igual a 2B mais 4 terços. Esses 4 terços vão passar para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. 2 menos 4 terços é igual a 2B. Então, para quem não se lembra, como é que a gente faz? Para somar números inteiros com fracionários, vou pegar aqui o denominador, multiplicar pelo número inteiro. 3 vezes 2, 6. 6 menos 4, 2. E repito o denominador. Então, 2B é igual a 2 terços, né? 3 vezes 2, 6 menos 2, 2 terços. Então, B é igual a 2 terços dividido por 2, né? Ou seja, multiplica pelo inverso, vai ficar 2 terços. 2 terços dividido por 2 vai ser 1 terço, tá? 2 terços vezes 1 meio, né? Já que eu inverto para multiplicar, para passar de divisão para multiplicação, daria 2 sextos, que dá 1 terço, ok? Então, relembrando aí um pouquinho a conta com fração. Aí, professora, sempre vai dar fracionário? Não, nem sempre, vai depender da equação. Nessa aqui deu. E aí, o passo 4, atribua os coeficientes numéricos que você descobriu, né, à equação. Então, o A foi 1 mol de sulfato de amônio, reagindo com B, quanto foi o B? 1 terço, ou reagindo não, produzindo, desculpa, 1 terço de gás de nitrogênio, mais o C, 4 terços, 4 terços de mol de amônia, mais D foi 2 mols de água, mais o E foi 1 mol de dióxido de enxofre. A professora não gosta não, ó, desses coeficientes fracionários. Não tem problema não, a gente já viu no exemplo anterior, basta que você multiplique a equação todinha por um valor que cancele o denominador dos coeficientes fracionários. Vamos ver como é que vai ficar. Antes disso, vamos logo conferir, mesmo utilizando os coeficientes fracionários, caso você não queira fazer aquela multiplicação. Ela já está, a gente verifica se já está ajustada aqui. Então, ó, vamos ver. Quantos nitrogênios eu tenho do lado dos reagentes? 2, né? Aqui, ó, 2 nitrogênios. E do lado dos produtos, eu tenho, ó, 1 terço vezes 2,
1 terço vezes 2 dá 2 terços. Mais 4 terços, que está aqui, ó. 1 vezes 4 terços, 4 terços. Então, 2 com mais 4, 6 terços. 6 dividido por 2, 2. Então, tenho 2 também do lado dos produtos, tá ok. Hidrogênio. Eu tenho aqui, ó, 4 vezes 2, 8 hidrogênio do lado dos reagentes. E do lado dos produtos eu tenho, ó, 3 que multiplica 4 terços. 4 terços vezes 3, 4 vezes 3 vai ser 12 terços. 12 dividido por 3, 4. Mais 2 vezes 2, mais 4. Então, 4 terços vezes 3 mais 4, 8. Então, também tenho 8 do lado dos produtos. Enxofre, eu tenho 1 aqui e 1 aqui. Ok. E oxigênio, eu tenho 4 aqui e aparece aqui, ó, 2 na água. 1 vezes 2 dá 2. E mais 2 aqui no dióxido de enxofre. 2 mais 2, 4. Tá tudo realmente ajustado, a nossa equação está balanceada. Mas se você não quer coeficientes literais, quer coeficientes fracionários, que é os coeficientes inteiros, é só você multiplicar toda a equação por 3. Então, ó, aqui era 1 vezes 3, 3 mol de sulfato de amônio, produzindo 1 terço vezes 3, 1 terço vezes 3 dá 3 terços, que é 1. 1 mol de nitrogênio, mais 4 terços vezes 3. 4 terços vezes 3, 12 terços, que é 4. 4 mol de amônio, mais 2 vezes 3, 6 mol de água. E 1 vezes 3, 3 mol de dióxido de enxofre. Por que eu escolhi o 3? Porque é o número que é igual ao denominador dos coeficientes fracionários e ele vai cancelar esse denominador. Se a gente for observar, obviamente, a equação continua balanceada mesmo, tendo mudado os coeficientes, porque a gente multiplicou todo mundo e ela obedece à lei de Proust, continua na mesma proporção. Então, aí está o método algébrico de ajuste de equações químicas. No próximo vídeo, a gente vai ver o método do número de oxidação e o método do íon elétron.